Querido em Cristo, falar sobre a patrística é falar sobre uma influência recíproca que houve entre a igreja apostólica e a igreja pós-apostólica. Os apóstolos do primeiro século e o período pós-apostólico. Eles atuaram dentro deste mesmo contexto, mesma dinâmica, mesma realidade. Então o que houve foi uma espécie de enculturação entre os apóstolos e os pais apostólicos. Falamos anteriormente que a patrística foi uma escola de filosofia cristã elaborada e desenvolvida pelos primeiros teóricos. E nós estamos tentando resgatar a memória histórica dos heróis da fé. Portanto, venha comigo, é rapidinho. Antes, dê uma clicadinha aí nesse vídeo, né? Esse espaço aí é acessível e democrático. Portanto, entre nesse espaço, dê uma clicadinha aí no sininho, faça um comentário. Faça um comentário, eu preciso da sua colaboração. Então, faça um comentáriozinho aí qualquer, que seja uma crítica, que seja um elogio, que seja uma correção. Porque o que você escrever aí vai ser de grande edificação. Isso eu tenho certeza. Portanto, inscreva neste canal. E hoje eu quero trazer para a sua reflexão dois grandes personagens históricos, dois grandes ícones do cristianismo. Nós não vamos tomar muito tempo, né? Vamos fazer uma síntese de uma síntese, um resumo de um resumo, uma pincelada de uma pincelada, de leve, 10 minutinhos só. Justino Marte. Eu não sei se você já ouviu falar sobre Justino Marte. Foi um prolífero, talentoso escritor do segundo século. Nós falamos anteriormente que existe uma ciência chamada agiologia. Dentro dela existe uma biografia chamada agiografia, que são os escritos dos santos. Ágio, no grego, é santo, e grafia é escrito. Então, escrito dos santos. E Justino Marte foi um grande, um talentoso escritor. Eusébio de Cesaré chama os escritos de Justino de preciosidades literárias. Portanto, seja você um leitor assíduo dos livros de Justino Marte e resgate a memória histórica deste herói. Justino Marte foi um pensador de elevadíssima erudição. Ele teve o mesmo comportamento que Salomão. Ele aplicou em seu coração o esquadrinhar, o averiguar, o investigar todas as coisas em busca do sentido da vida, em busca de uma resposta para os anseios da sua alma. Aí ele partiu para o pensamento de Platão. Ele conheceu profundamente o platonismo. Justino foi lá da região de Samaria, viu? Da região de Samaria. Você conhece aquela região onde Cristo esteve lá e dialogou com aquela mulher? Ele foi lá daquela região. E Justino Marte, ele conheceu profundamente o dualismo platônico. Platão fala sobre o mundo das ideias e o mundo das sombras, realidade material e realidade imaterial. E ele desenvolveu uma teologia tentando conciliar, tentando harmonizar a teologia ao pensamento platônico. Quando Platão fala que existe um mundo melhor do que esse, entendeu? Um mundo melhor do que esse mundo aqui é mundo da sombra, mundo das ilusões, mas existe um mundo bem melhor, que é o mundo das ideias. Ele conheceu também
o aristotelismo. Ele fez uma pesquisa com profusão, com aprofundamento sobre a filosofia aristotélica. E Justino diz o seguinte, que a filosofia aristotélica é essencialmente teleológica. Por isso que ela atrai tantas pessoas. Que as pessoas têm sede de um ser, de uma mente universal, de um ser transcendente e imanente. E a filosofia de Aristóteles é teleológica. Telios. Telios. Então, ou seja, na filosofia de Aristóteles existe uma finalidade para tudo, um propósito para tudo. Ele conheceu também o estoicismo. E ele discordou de muitos aspectos do estoicismo. Aí ele fez esta harmonia, esta junção entre aspectos filosóficos e aspectos teológicos. Então foi uma tentativa de harmonizar o pensamento cristão ao pensamento filosófico. Entendeu? Ele tentou cristianizar o estoicismo. Ele também conheceu os pré-socráticos. Ele estudou os pré-socráticos. Ele frequentou a escola pitagórica. Então observa que ele foi versado em várias áreas do conhecimento humano. Então Justino Marte foi um pensador de elevadíssima erudição. Quem faz esta afirmação é o Eusébio de Cesareia, escritor do IV século. Em seu livro História Eclesiástica, ele diz isso, ele faz esse elogio a Justino Marte. Justino Marte desmistificou a fé cristã. Ele abriu caminhos para o avanço do cristianismo. Na época de Justino, o Estado acusava os cristãos de canibalismo, de pedofilia, de heresia e de ateísmo. Aí Justino Marte se colocou como defensor, defensor da fé cristã. Aí ele desmistificou tudo isso. Não, o culto cristão não tem nada a ver com esses rituais macabros. Culto cristão ele chama de prostração. Culto cristão é prostração diante do transcendente. Justino Marte, ele diz que vida cristã, ele desmistificou, ele demitologizou muita coisa com relação à vida cristã. Diz que vida cristã não é você sair da realidade e viver uma utopia, viver uma surrealidade, não é isso não. Vida cristã não é desconexão, não é despersonalização. Vida cristã ele chama de ressignificação. Encontrar o Logos, o Verbo divino, é ressignificar a vida, é redefinir a vida. É assim que Justino ele define a vida cristã. É uma ressignificação, é uma redefinição. Não é você sair da realidade e viver uma utopia, uma surrealidade. Não é isso. Então, vida cristã é você trilhar um novo caminho, dar um novo rumo à sua vida. Aí Justino Marte diz o seguinte, que ele buscou em todas as filosofias uma resposta para os anseios da sua alma, algo que dê sentido à sua vida. Mas ele foi um grande filósofo, um grande intelectual, porém alguém vazio. Mas ele disse que um filósofo chamado Cristo deu sentido à sua vida. Uma filosofia chamada cristianismo deu sentido à sua vida. Resgatou a alegria de viver. Aí Justino Marte diz o seguinte, que Cristo é o Verbo divino. Ele é o ápice do cristianismo. Ele é a revelação máxima, absoluta e cabal de Deus. Justino Marte, ele dá um conselho que deve ser acatado até hoje. Ele disse que a melhor atitude que um homem pode tomar na vida é se converter ao Logos divino. Justino Marte foi arcebispo da igreja.
ele foi martirizado como herói. Não vamos entrar em minúcias, em detalhes com relação ao seu martírio, porque eu disse que vou produzir vídeos curtos, de 15 minutinhos para cá. Outro grande personagem histórico sobre o qual a gente não poderia deixar de falar foi o Tertuliano, lá de Catargo. Tertuliano de Catargo. Esse camarada foi de fato um grande, eu diria que um grande personagem do cristianismo. Esse cara foi um fenômeno. Ele foi polemista, apologista, foi um talentoso escritor. Tertuliano de Catargo, ele foi taxado de o fundamentalista. Porque ele discorda de Justino Marte em alguns aspectos com relação à vida cristã. Ele disse que não se pode conciliar aspectos filosóficos a aspectos cristãos. Porque ele disse que a fé cristã, o que é fé? É crer no absurdo. E o absurdo não pode envolver com vãs filosofias. O absurdo não pode ser racionalizado. Ele disse, eu creio no absurdo. Então ele foi aquele crente extremamente radical, fundamentalista e até taxado de humoralista. Ele até confunde moralidade com espiritualidade. E Justino discorda dele. Moralidade com espiritualidade. Ele dizia o seguinte, que para ser alguém espiritual, dizia Tertuliano, é preciso ser inflexível, tem que ser radical. E você não pode envolver com vãs filosofias. Ele chamava o platonismo, o aristotelismo e outras correntes filosóficas ele chamava de vãs filosofias. Então Tertuliano ele foi aquele camarada muito radical mesmo, aquele cara extremamente fundamentalista. Mas veja que ele usou a nomenclatura trindade para dar forma a uma verdade que está explícita na Bíblia. Então essa palavra trindade, ela não tem as suas origens históricas na modernidade. Não, ela tem as suas origens ela tem a sua origem no pensamento de Tertuliano de Catargo. Foi Tertuliano quem usou a nomenclatura trindade. Essa palavra não está na Bíblia, ela está nos escritos de Tertuliano. Por isso é que eu disse que a gente precisa desenvolver essa consciência cristã de resgatar a memória histórica desses heróis que infelizmente está morrendo. Tertuliano de Catargo, em razão dele ter criado essa nomenclatura, ele deparou-se com um heresiasta chamado Sabélio. E Sabélio criou uma corrente de pensamento filosófico chamado de sabelianismo ou unicismo. Aí surgem dois grupos dentro da igreja. O grupo dos trinitarianos e o grupo dos sabelianos ou unicistas. E o que pregava o sabelianismo? Que não existe três pessoas distintas que formam uma trindade. Só existe uma pessoa, integrada por três. Tertuliano discordou, disse que não. Existe três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Entendeu? Três pessoas distintas com a mesma essência, com a mesma substância, mas são distintas, porque têm funções específicas. Tem funções específicas, tem atribuições específicas. Então há uma distinção entre essas três pessoas. E Tertuliano, ele era um advogado, um cara versado em oratória, em retórica, tinha um tremendo poder de persuasão. Então ele desconstruiu, com certeza, né, com seu poder de argumentação, ele desconstruiu as bases dessa teologia unicista ou sabeliana. Mas surge um outro movimento que é um grande ataque à fé cristã. E este outro movimento abalou mesmo a fé cristã.
E, lamentavelmente, o próprio Tertuliano de Catargo, ele sentiu-se fascinado por este movimento e sucumbiu à sedução deste movimento. Um cara chamado Montano. Montano dizia que era a grande revelação de Deus, que Deus falava através dele, e as mãos dele eram ungidas, e em que ele tocasse a mão seria curado. Mas era só conversa fiada de Montano, viu? Que ele orava, mas ninguém era curado. Mas só que Tertuliano acreditou. Cadê agora a sensibilidade espiritual de Tertuliano? Cadê o discernimento de Tertuliano? Cadê a perspicácia espiritual de Tertuliano? Que acabou caindo na lábia, na conversa de Montano. Aí Montano dizia, eu sou a grande revelação de Deus. Deus fala através de mim. Entendeu? Os outros líderes estão distantes de Deus. Entendeu? Estão distantes. Aí ele fundou uma seita ascética. Porque na época havia as seitas ascéticas, as seitas gnósticas, as seitas ebionitas e vários tipos de seitas. E Tertuliano, esse grande homem de Deus, infelizmente ele apostatou-se da fé, afastou-se da fé cristã e se converteu ao montanismo, tornando ele montano. E este movimento se difundiu por todas as comunidades ali da Frígia, da África, entendeu? Da Frígia, da África. E este movimento, ele não morreu. Lamentavelmente, ele não morreu. Montano, sim. Né? Os seguidores de Montano, sim. Mas este movimento, ele foi muito influenciador e ele criou ramificações. Hoje existem os montanos que vão para os montes orarem e descem supostamente cheios do poder de Deus, começam a orar, só que nenhum milagre acontece, é engano puro, é somente engano, é somente engano. Que Deus nos dê, irmão, discernimento. O discernimento é a capacidade de você conhecer a procedência das manifestações. De onde vem tal coisa? Ela vem da mente natural? Vem de Deus? Ou vem de uma fonte maligna? Se Tertuliano exercesse o discernimento espiritual, ele ia perceber que Montano não era uma revelação de Deus. Montano tinha elucubrações. É isso? Montano, nos seus momentos de elucubrações, nos seus momentos eu diria que de alucinações, ele ouvia vozes dizendo que era um homem de Deus, vozes do além. E por que Tertuliano não exerceu discernimento se era um homem de Deus? Aí nós não sabemos. O fato é que o historiador e escritor Eusébio de Cesareia afirma que Tertuliano, infelizmente, deixou a fé cristã e se converteu ao montanismo.